Beleza, turma, bora lá. Bora lá. Agora vamos falar sério aqui. O que a gente está vendo então? O que a gente está vendo? Na aula passada eu mostrei para vocês o princípio de construir a fonte de alimentação. E é simples, né? Assim, é simples, tá? A ideia básica é isso aqui, ó. A ideia básica é eu pegar a tensão. Por que não está mudando aqui? Peraí. É eu mudar a tensão. Pegar a tensão que aparece lá na tomada. Pegar a tensão que aparece lá na tomada. Retificar ela. Retificar ela aqui. Usando um retificador, simples, um diodo. E usar um capacitor para. Em alguns momentos eu carrego o capacitor. Aí eu desligo a chave. E o capacitor fornece energia para o circuito. Ele fornece tensão para o restante do circuito. Aula passada, em algum lugar aí tem a equação. E L dividir a frequência de ripple, a tensão de ripple é a corrente de saída dividido pela frequência de entrada vezes o capacitor. Não, Que? Mas aqui também apareceu. Mas enfim. E aí, essa é a ideia básica. Essa é a ideia básica, tá? Retifica a parada, usa um capacitor para sustentar a tensão, para tentar manter a tensão constante. Esse é o princípio básico, tá? Esse circuito que vocês estão vendo aqui, ele tem um outro nome, ele vai aparecer hoje. Ele já apareceu antes, tá? Mas ele tem um outro nome que é detector de pico. Detector de pico. Ele tenta falar para você qual é a maior tensão que apareceu aqui para mim até agora, tá? Você pode interpretar ele dessa forma também. Que é o circuito que a gente usou para fazer a demodulação do rádio AM lá, lembra? Tá? A gente faz exatamente isso. Retifica o sinal, bota a coisa no capacitor. Para quê? Para tentar lembrar os picos, e aí a gente fica tentando seguir os picos que vão aparecendo no sinal pra gente. Tá? Detector de pico. É o que faz a fonte de alimentação. Pensa que é razoavelmente simples, né? Aí a gente viu que na hora que a gente coloca uma carga aqui, esse capacitor vai descarregar por meio dessa carga. Eu carrego o capacitor, e aí no segundo momento esse capacitor vai alimentar a carga. E aí ele vai descarregar em consequência disso, tá? E aí, deixa eu já ir para cá. Olha lá a equação lá, ó. IL dividido por F vezes C. Tá? E aí, em consequência disso, o que a gente percebe lá, a curva vermelha, é a tensão não ficar exatamente constante, mas ela ir caindo. E aí a gente tenta botar um capacitor suficientemente grande para essa queda ser suficientemente pequena. Em princípio não tem como eliminar essa queda aí, tá? Mas em princípio você consegue fazer o capacitor suficientemente grande para a queda ser suficientemente pequena para uma determinada aplicação que te interessa. A gente vai melhorar isso aqui hoje, tá? A gente vai regular essa fonte, vai melhorar isso aí usando essa ideia de regulação. Eu vou fazer um tipo de regulação muito simples aqui com vocês e com o tempo a gente vai ver outros tipos com realimentação e tal, tá? Mas esse é o princípio básico, tá? E aí, a primeira equação de projeto é essa daqui, ó. Você projeta a tensão de ripple, você fala, eu admito no máximo tanto, eu admito tanto, X aqui, VR. O IL é a corrente de saída, é a corrente que você está entregando para essa carga aqui. Tá? O Fin é a frequência do sinal de entrada, o seno, lá no nosso caso estou usando 60 Hz, e o C é o valor que você quer calcular. Aí você calcula o valor do C. Tudo bem? Não tem nenhum... Até aqui não tem nenhum grande... Nada assim, nada. Nada muito... Tchau. Hoje vai começar a ter mais coisas pra gente se preocupar. Tá? Mas essa é a ideia básica. E aí na aula passada eu mostrei pra vocês que a gente consegue melhorar um pouco o retificador fazendo. Em vez de usar um diodo para retificar, a gente usa dois. E aí esse circuito aqui retifica... Ele copia a parte positiva da entrada e joga fora a parte negativa. E esse circuito aqui, que é o mesmo, só invertir os diodos lá de posição, tá? A polaridade. Esse aqui copia a parte negativa e joga fora a parte positiva. E aí eu mostrei para vocês na aula passada que a gente pode juntar os dois circuitos. Tá? Eu vou juntar eles dessa forma aqui, ó, o 52 com o 53.
é o primeiro circuito, que aproveita a parte positiva do ciclo. Tá? Ele cria esse caminho aqui. O outro par ali, o 55, o 54, 55, tá? É esse circuito aqui, que aproveita o semiciclo negativo. Só que em vez de conectar a corrente, vai tentar passar de baixo para cima, aqui nesse caso. Entrar pelo D10 e sair pelo D9. Tá? Corrente positiva. Em vez de conectar ele do jeitinho que está aqui, é como se eu tivesse invertido o resistor. Porque eu quero a corrente no resistor sempre na mesma direção. Para ter o Vout sempre ali, ó, o Vout que eu estou procurando. Mais em cima e menos embaixo. Tá? E aí, nesse caso, a corrente vai entrar por aqui no 54, vai passar pela carga e vai sair pelo 55. Tudo bem? É mais comum ver ele desenhado assim. Mais comum ainda, tipo, esse tá tipo um losangozinho, né? Que a gente chama esse circuito aqui de retificador em ponte ou retificador de onda completa. Tem outras formas de fazer o retificador de onda completa, esse aqui de longe é mais comum, tá? Inclusive é tão comum, o frete tá ali com um monte de componente ali, ele já vem pronto assim para você. Tipo, só tem as 4 perninhas para você conectar e fazer alguma coisa. São esse terminal aqui, esse e esse. Já tá tudo lá dentro, encapsulado, tá? Você não precisa necessariamente pegar e fazer com os diodos individuais, apesar de que você pode fazer também. Não é nenhum problema, tá? Tudo bem? E aí, como é que ele funciona? Olha lá, a curva... Ups. Eu tô olhando a coisa errada, né? A tensão de saída... É óbvio que eu tô olhando a coisa errada, mas não é na entrada. A tensão de saída é essa curvinha verdinha clara aqui. E a outra é V em 10 menos V em 11. Então, V em 10 menos V em 11. E aqui é a tensão de entrada. O verdinho é o que está entrando. A outra verdinha, essa daqui, é a que está saindo lá do retificador de onda completa. E a ideia é usar isso como se fosse um retificador, como outro qualquer, né? Para fazer a fonte, a gente vem aqui e bota um... Onde é que tá? Bota um capacitor aqui. Para quê? O capacitor, vou carregar ele durante um tempo. Aí ele alimenta a carga. E ele vai descarregando. E aí de vez em quando eu venho e carrego ele mais um pouquinho. Carrego ele mais um pouquinho. Carrego ele mais um pouquinho. E a gente fica repetindo isso, tá? Então olha lá, a tensão de saída azulzinha lá. Tentando mais ou menos seguir. E repare que é a mesma ideia. Posso pensar que eu levo a tensão de saída lá para o pico e eu tento manter esse pico mais ou menos constante. Pergunta. Tem alguma forma mais eficiente de transformar C para DC sem utilizar diodo, retificador? Defina para mim eficiente. Por exemplo, ocupa menos espaço no circuito, que consiga aproveitar mais energia. Ou essa, por exemplo, é a solução que elas utilizam atualmente? Todo mundo faz assim. Entendi. Todo mundo faz assim. Tem outras formas de fazer a retificação. De longe, é mais comum é fazer assim. Tem... o que eu ia falar? Para fazer uma fonte de baixo custo, se o seu, é porque, por isso que eu perguntei, define eficiência para mim. Vai ter vários trade-offs diferentes, né? Se você não se preocupa muito com eficiência energética, de fato, se você gastar muita energia para fazer esse processo, mas o custo é importante para você, e exemplo de coisa. Sabe essas coisas chinesas? Não, sem querer sacanear nada, assim, essas tranqueirinhas chinesas. Normalmente o fator é custo, não é eficiência energética. Coisa chinesa que eu digo assim, usando estereótipo, né? Vocês entenderam. Não é que tudo chinês é ruim. Não, tem coisa boa de alta eficiência, tá? Nessas. Tipo, pensa assim, tranqueira, sabe? Você tá preocupado com o custo, tem que ser alguma coisa bem baratinha. É aqui mesmo, tá? Quando você tem uma preocupação de eficiência energética mesmo, principalmente quando você está pensando assim, eu tenho uma coisa com uma bateria, essa bateria tem que durar muito tempo. Coisas dessa natureza. Aí isso começa a ser esse tipo de outra coisa. Começa a ser uma preocupação maior, sabe? Apesar de que aqui, a gente faz isso aqui
eu não vou alimentar o circuito com a bateria, porque a bateria não gera seno para mim, né? Ela já gera um negócio mais ou menos constante. Tá? Mas, por exemplo, o carregador do computador aqui precisa de muita potência. Eu quero um circuito eficiente nesse sentido. Tipo, eu quero entregar muita potência aqui na minha carga sem gastar tipo, rios de energia. Para a parada ficar pequena, para eu poder, inclusive, para eu poder pegar na parada. Você percebe que está quente se você pegar aqui o carregador? Você percebe que está quente. Quando está carregando o negócio, você percebe que está quente. Sacou? Mas tá tipo um morninho assim. Tá até gostoso aqui, porque minha mão tá meio fria, sabe? Então, assim, não é quente de verdade. Tá? Enquanto um troço desse aqui, tem uma certa preocupação com isso. Tá? Mas todo mundo faz assim, filho. Mas esse daí, então, também é feito dessa forma. O princípio básico é esse aqui. Você tem um sinal periódico e você tenta detectar o pico dela. E aí como é que você faz isso? Você passa um retificador e bota um capacitor para segurar a tensão. Agora, essa fonte aqui que estão vendo, a fonte chaveada, ela tem várias outras coisas do tipo. O sinal que entra lá para certificar, entra o seno, do jeito que está vendo, mas o que normalmente a gente faz exatamente esse processo já na alta tensão, faz exatamente esse processo aqui no lado de alta tensão, em vez de ficar tentando abaixar a tensão. Eu vou mostrar para vocês como é que abaixa a tensão. Em vez de fazer isso tudo. Aí você gera uma tensão constante, mas uma tensão constante ruim, vamos chamar assim. Sem se preocupar muito com a qualidade dela. Aí você usa isso para construir um circuito inversor, que a gente chama. É um oscilador. Ele vai produzir uma outra, não necessariamente uma senoide, normalmente faz quando quadrada mesmo. Vai produzir um sinal lá, periódico, de frequência muito mais alta. Muito mais alto, kHz. 20 kHz, 30 kHz. Normalmente acima de 20 kHz, porque essa parada faz barulho. Sacou? Quando você bota assim, 20 kHz, você escuta a parada, faz um barulho, um zunidozinho chato. 40 kHz, 50, 60, por aí. Tá? E aí isso aí vai passar no retificador e vai ter um capacitor lá para segurar a tensão. Só que aí tem uma coisa adicional, que é a parte de regulação. Eu vou mostrar para vocês como é que é a regulação linear. Tem a regulação nesse lado chaveado aí, que eu acho que a gente não vai ter tempo de ver nessa disciplina aqui. Nem é do escopo dela, mas que você mede a tensão de saída e aí você controla a frequência lá do sinal que está sendo produzido, o sinal de alta frequência. E aí, controlando a frequência, tem lá alguns circuitos, aí tem que mostrar os circuitos, não são muito complicados. Mas mexendo na frequência, você consegue mexer na tensão de saída dele. Então você consegue fazer um esquema realimentado ainda para controlar a tensão de saída. Entendeu? Eu vou fazer aqui com vocês malha aberta. Eu até vou fazer alguns circuitos malha fechada um pouco mais para frente. Quando a gente estiver falando de transistor, não sei o que lá. Porque o transistor ele serve, entre outras coisas, para isso. Para medir alguma coisa e controlar a corrente. Controlar alguma outra coisa de outro lado. Beleza? Mas é basicamente por aqui. Tudo bem? O melhor livro que você pode usar é um livro chamado The Art of Electronics. Está lá no plano da disciplina. O terceiro livro do plano da disciplina. É o melhor livro que você pode... Porque lá tem um monte de referências de circuitos tipo, de reais, assim, de verdade. Tabelas e tabelas e tabelas de componentes e tal, não sei o quê. E não é só um livro assim, de referência chato. Ele é um livro de... Realmente é usado na aula lá, pelo professor Horowitz. É um excelente livro. É o melhor livro de eletrônica que eu acho que já foi escrito. Beleza? Seguindo aqui então. Aí o que mais que a gente viu aqui? Ah, sim. Aí a gente parou aqui, tá? A gente parou aqui. Tudo bem? Então, por enquanto, o que eu tenho é um circuito que entra a curva verde e sai a curva azul. Deixa eu até tirar essa daqui, ó. Entra a curva verde e sai a curva azul. Tá? Aí, uma forma bem... Eu ia chamar de elegante, mas não é exatamente elegante. Uma forma bem simples mesmo de melhorar essa saída aqui. Aí, melhorar essa saída aqui é diminuir esse ripple. Primeiro, diminuir o ripple. 2, acertar bem certinho que tensão é essa de saída. São duas coisas, tá? Porque percebam, na curva azul, que eu chamei de tensão de saída, assim, se eu fosse considerar aqui como se fosse uma constante, eu estou considerando, por simplicidade, que essa constante aqui é V de pico menos 2 quedas de tensão de diodo. Menos 2 VD1. Eu estou considerando que é isso.
Mas não é exatamente essa coisa aí, porque esse número aí vai ser aproximadamente o tanto que está aqui, ó, no máximo dessa curva. Um pouco mais elegante seria meio que calcular uma média aí dessa parte aqui, depois já regime permanente, e aí considerar essa média. Mas ainda assim é tipo tudo meio. É tudo meio. Quanto que é esse negócio? Tipo, tá tudo meio desacertado, sabe? Tipo assim, você não consegue ser muito. E se eu quiser 5 volts? Cravado. Perfeito. Sim. O que eu faço? Entendeu? Essa é a pergunta. Essa é a questão, tá? Se eu quiser trocar, ó, repare, se eu quiser pegar a curva azul e gerar outra tensão, a ideia básica é um divisor de tensão. Certo? Você pega essa tensão aí, divide ela, você produz qualquer outra tensão que você quiser, entre 0 e esse máximo aí. Então você quer 5, você consegue calcular 2 resistores, botar lá e fazer o divisor. Qual que é o problema do divisor de tensão? O divisor de tensão, a saída dele é uma constante, que depende dos resistores, vezes o VIN. Então todo lixo que entrar pelo VIN aparece na saída. Esse ripplezinho que vocês estão vendo aqui, essa oscilação, aparece lá na saída também. Todinha, aparece todinha lá. Multiplicado pela constante que você produzir. Aparece todinha lá. Tá? Melhor do que isso é eu tentar colocar alguma coisa que me ajuda a eliminar ou reduzir esse ripple aí, essa oscilação, essa sujeira. Tá? Oi? Exatamente. A gente já viu, inclusive, que uma ideia básica é... Diga, filho. O que aconteceria se você, por exemplo, passasse esse retificador de onda completa com algum sinal que não fosse o seno? Às vezes, esse mesmo sinal, colocar o retificador, ajudaria a... O que acontece se eu fizer o quê? Colocar o retificador de onda, aí, por exemplo, você colocasse outro retificador de onda em seguida. Aí te ajudaria, por exemplo... Outro? Por que eu faria isso? Então, eu pensei o seguinte, eu não sei se funciona só para o seno, né? O retificador de onda completa. O retificador, ele copia, do jeito que a gente está vendo, ele copia a parte positiva, o sinal positivo, e ele joga fora o sinal negativo. Ali já está tudo positivo, né? Olha aqui a saída azul já está tudo positivo, né? Então, tipo, ele só vai copiar isso aí, ele vai acrescentar queda de tensão, mas eu não estou querendo queda de tensão aqui. Tá? Mas vamos lá, ó. Para melhorar, uma das coisas que a gente pode fazer é usar um Zener. Aí o Zener, o que eu estou fazendo aqui com o Zener, tá? Estou pegando a tensão de saída, aquela curva azul, essa curva azul que vocês estão vendo. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Estou polarizando o Zener, e aí percebam, tá? Tá saindo aqui mais ou menos um pouco mais de 10 volts. Né? É o mesmo circuito, tá? Tá saindo aqui um pouco mais de 10 volts. Esse Zener aqui, a tensão de ruptura dele é 5, alguma coisa. 5,1, alguma coisa assim. Ou 4,7, sei lá. Por aí, perto de 5. Tá? Botei um resistor para limitar a corrente no Zener. Tudo bem? E aí a tensão de saída virou a tensão aqui em cima do Zener, certo? Pergunta? O Zener, ele conduz ou ele não conduz? É um diodo como outro qualquer, mas você faltou nessa aula ou você não assistiu a gravação? Não assisti a gravação. Oi? Não assisti a gravação. Mas você viu na aula? Não, passado sim. Não, e nas outras anteriores. Não sei. Vão aqui comigo. Eu vi online, só não vi uma aula. Não sei. Mas a pergunta do colega aqui é: qual a diferença do Zener, basicamente? Né? O diodo... Para todos os diodos, tá? Eu convencionei aqui, ó, VD e D positivo. E aí ele funciona assim. O diodo, vamos chamar assim, a junção PN, um dispositivo real, né? Ele tem uma cara exponencial pro lado de cá. E aí a gente aproxima isso por uma reta horizontal e uma reta vertical. Um modelo de queda de tensão constante. Aqui é VD, aqui é ID. Pro lado negativo, um diodo que eu vou chamar de ideal, um diodo perfeito, o bicho é sempre 0 para lá, assim, a corrente. Tá? Mas um diodo de verdade, um dispositivo de verdade, tá? Tem alguma tensão negativa, tensão reversa, que a gente vai chamar, a partir do qual ele também começa a conduzir.
Então tem alguma tensão. Todos os diodos têm alguma tensão, onde você vai vindo aqui mais negativo e ele começa a conduzir. Tá? Do lado de cá, a tensão onde ele começa a conduzir a gente chama de VD1 ou VF. Do lado de cá a gente chama de VB ou VBR, tensão de breakdown, tensão de ruptura. Tá? E aí perceba que se aqui, ó, nesse regime, ele funciona como se fosse uma fonte de tensão, o valor é VD on, tá? Do lado de cá ele funciona como uma fonte de tensão, seguindo a mesma polaridade que está aqui, tá? O mais no lado mais, o menos no lado menos do diodo. Só que o valor dela é menos VB. É negativo aqui, ó. Esse número aqui é negativo, né? Tá? Eu estou considerando que o VB em si sozinho é o número positivo. E aí aqui, onde a tensão está, é menos VB. Aí porque a gente indica tudo em modo. A gente não fica falando, menos 5 volts. É negativo, mas a gente fala, é 5 volts, a tensão de ruptura. Tá? Então aqui vai aparecer, ó, menos VB. Tudo bem? E aí, qual que é o grande lance do Zener? Tá? O diodo que a gente vai chamar de diodo retificador, assim que você encontra nos dados sheet, diodo rectifier diode, o diodo retificador, tem esse nome mesmo. Esse VB aqui é projetado para ser muitos volts, muitas dezenas ou centenas de volts. 100 volts, 200 volts, bem afastado. O diodo Zener, ele é especificado um VB bem certinho. Ele fala assim para mim, é 5 volts, é 5,1. Bem certinho, bem cravadinho. Tá? O fabricante consegue escolher esse número aqui. Tá? O fabricante tem dificuldade de escolher esse número aqui, mas o VB ele consegue projetar. Cravadinho. Tá? Não só isso, aqui está muito fora de escala, tá? Mas essa curva aqui é exponencial, essa curva aqui também é exponencial, mas os parâmetros da exponencial são um pouco diferentes, de tal forma que normalmente essa curva aqui é bem mais abrupta do que do lado de cá. Bem mais. Tá? Então tem muito menos esse espaço, que eu vou chamar aqui um joelhinho, assim, que você fica assim, aqui eu não sei direito o que está acontecendo. Tá? É muito mais um joelhinho bem mais 90 graus ali, naquele outro lado de lá, no lado negativo. Então a gente usa ele para ajustar a tensão, usar ele como se fosse a fonte de tensão, do lado de cá. Tudo bem? Perfeito? Por isso que a gente usa o Zener. E aí olha aqui, ele aqui, ó. Eu coloquei ele do lado de cá, eu quero polarizar reversamente, então preciso de tensão negativa nele. Certo? Tensão negativa quer dizer o lado menos do diodo mais o lado menos do diodo tem que ter uma tensão maior do que o lado mais do diodo. Certo? Isso não quer dizer que eu preciso botar uma tensão negativa no circuito, tá? Ó, o que eu fiz aqui foi o lado positivo do diodo eu travei no zero, que é o lado de cá. O lado negativo do diodo eu vim aqui e botei uma tensão mais alta. Uns 10 volts mais ou menos. Ou, pelo menos é o que eu estou tentando fazer. Diodo convencional sofre se ele entrega ruptura? Diodo convencional o quê? Ele pode ser danificado se entrega ruptura ou... Todo diodo pode ser danificado se entrar em ruptura, mas não é o fato de entrar em ruptura que danifica ele. É o fato de a potência que vai ser dissipada, que é P igual a V vezes I, a potência que vai ser dissipada for suficientemente grande para danificar ele. É um efeito térmico mesmo. Quando a gente fala que queimou o componente, é porque queimou mesmo. Literalmente esquentou tanto que queimou. Fumacinha mágica. Oi? E como a ruptura do diodo convencional é bem elevada, para chegar lá... Ele começa a conduzir, já tem a tensão muito alta, com um pouquinho de corrente, já, a potência já vai lá para cima. Tá? Mas isso depende de um monte de coisa. Depende... O encapsulamento onde a coisa está colocada é feito para ser mais ou menos dissipativo. Então, depois você passa ali, troca ali ideia com o Fred ali. Tem um dos diodos dele lá que inclusive eu nunca tinha visto, que tá montado num negócio que parece num encapsulamento que parece um parafuso. Tá? Provavelmente é feito para algum tipo de equipamento que um dos terminais você realmente vai lá com rosqueia, com chave de fenda assim, enfia ele lá. E do outro lado tem um buraquinho assim, provavelmente é para conectar algum cabo, alguma coisa. Provavelmente. Hã?
Corrente muito grande. E é feito para, você falou 30 amperes? 35 amperes. É tipo assim, é um diodo para é para suportar muita potência. Tanto é que é metálico, ele é metálico dissipa mais calor e tal, né? Tudo bem, gente? Então olha lá, eu botei o retificador, a minha carga tá do lado de cá, tá? Esse 120 aqui é a mesma carga que eu tinha antes. Aí o que eu tô vendo aqui lá na saída? Olha lá o vermelhinho. O vermelhinho. Olha lá o vermelhinho. A tensão de saída. A tensão em cima do... Caramba. Em cima do Zener aqui. Que é quem tá regulando a tensão para minha carga. Tudo bem? Professor, Pergunte. você falou que de 8 Zener a gente consegue definir o valor de VB com muita precisão, mas do VT1 não? É isso, né? É. Isso. Obrigado. Lá no datasheet, nos datasheets de família de diodo Zener, ele, normalmente o datasheet, deixa eu mostrar um exemplo. Vale a pena ler a página da Wikipedia disso aqui, tá, gente? Tipo, se vocês não fizeram ainda, vale muito a pena. É real, tá? Esses artigos, eles estão realmente bem feitos, tá? Eu passei várias referências pra vocês também na aula passada, né? O EVblog, ele tem um dos vídeos que fala um monte de diodo. Tem o Great Scott, tem um monte de circuito lá. Tipo, ele ensinando um monte de circuito lá. Vários deles têm diodo. Ele não vai ficar te explicando, como é que é um diodo, mas você vê, tipo assim, como é que usa vários circuitos diferentes, vários mesmo, tá? E o Eletroboom, ele também fala, mas ele é mais pra rir um pouco. Desperdiçando o quê? Diodo Zener parece que está desperdiçando muito. Essa foi a frase que você... A impressão que eu tenho. Parece que eu vou eu estou meio que integral disso, a energia que está vindo da fonte e a energia que eu estou pegando do zero. Yuri, né? Olha só uma parada que você está me falando aqui. Eu não sei exatamente ainda, eu estou tentando entender o que você está falando exatamente, mas eu acho que o feeling que você está é assim. Você está olhando aqui a curva azul e a curva vermelha. A curva azul é o que eu estava fazendo antes. A curva vermelha é o que o Zener está me proporcionando. E aí tem uma diferença bem grande entre elas, mas nesse caso aqui uns 5 volts. E aí você está olhando e falando, caramba, esses 5 volts aqui, de alguma forma o Zener está jogando fora a tensão, né? Ele está tipo... né? Ele tá pegando a tensão e fazendo alguma mágica aqui, fazendo alguma coisa e jogando fora. Pra poder abaixar ela. Essa é a sensação mesmo, né? Essa é a sensação que você tá. E é isso mesmo que ele tá fazendo. Ele tá pegando, gastando energia. Você tá gastando energia nele pra poder fazer esse efeito aqui. Ele dissipa ele dissipa um pouco de potência. Então, no projeto a gente vai tentar minimizar isso. Você vai tentar minimizar isso, mas não só. Porque eu sei que o principal é retificar e ter um DC bom. Tá bem melhor. Você olha o vermelho e fala assim, se o seu objetivo é ter uma tensão constante perto de 5 volts, essa daí tá bem melhor do que qualquer outra que você tá vendo lá na ponta do circuito. Até agora, essa é a melhor que apareceu até agora. Mas eu sei que esse é o objetivo, mas parece que o objetivo está sendo alcançado de uma maneira ruim. Ruim. Porque está desperdiçando. Mas é muito difícil falar que é ruim. Porque a gente não calculou aqui quanto de potência. Eu vou olhar com vocês quanto de potência está gastando cada coisa. E 2, ruim, bom e ruim não são palavras absolutas, são palavras relativas. Alguma coisa é ruim porque tem outra que é melhor. Que é outra que é a boa, certo? Se não apareceu nenhuma ideia do que pode ser o bom, por enquanto é só uma inquietação, né? Certo? Pode ser, inclusive, que
podia ser o caso, inclusive, de não ter outro jeito de fazer, e é isso aqui, viva com isso. Aí você fica assim, mas é ruim. Viva com isso. Vida é, sei lá, vida não é justa. Viva com isso. E várias outras coisas. Realmente, essa minha sensação de que é ruim. Tem muita coisa que a gente pode melhorar, sim, mas... E assim, aí agora eu tô num dilema aqui, tá? Preciso confessar, eu tô num dilema que é... Eu mudei a metodologia da disciplina esse semestre, justamente tentando despertar esse afã aí que você tá agora. Mas se eu ficar também estimulando demais, aí eu não consigo cumprir a matéria toda. Mas assim, isso que você tá, essa inquietação, entendeu o que eu falei? E ter essa inquietação é o que você precisa para pegar um livro agora de verdade, tipo o do Horowitz, por exemplo, e entrar lá e falar assim, como é que faz essa parada aqui no mundo real? Ou pegar lá o EV-blog, lá, o australiano, e falar assim, deixa eu ver o bicho desmontando, porque ele abre lá um equipamento super complicado, de todo tipo que você pensar, e aí começa a falar, olha só, o diodo assim, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e aí você começa a ver, caramba, é assim então que faz de verdade o equipamento. Você tá nesse ponto. Agora é com você, eu preciso meio que realmente falar assim, agora vai, você não precisa mais de mim, pra isso você não precisa de mim. Obviamente, se tiver alguma coisa muito complicada e tal, aí você vem, a gente vai ver nos casos particulares. Mas olha só o negócio aqui. Entrei aqui num fabricante qualquer, repara aqui, ó, família, o Zen, MM3Z. Aí olha lá, ó, VZ. VZ é a tensão de ruptura dos diodos que tem nessa família aqui. São vários diodos diferentes. Todos eles são Zen de 5%, quer dizer que tem 5% de erro nesse número aqui, no componente real. 200 mW. SOD 323 é o encapsulamento. Não me pergunte como é que é. Você clica no datasheet e vê a figurinha dele. Mas olha lá, tem ele de 2,4 volts, 2,7, 3, ó, em passo de 0,3, de 300 mV, né? 3,3, 3,6, tá vendo? Tem um monte aqui. Tudo bem? Você vai lá e escolhe qual a tensão que você precisa lá na tensão de saída. Tudo bem? E o que eu tô mostrando aqui não é ainda a melhor forma de fazer a parada, tá? Porque essa tensão aqui, a tensão do Zen, você lê lá no datasheet, ele vai falar assim, essa tensão de saída é para uma corrente específica. 20 mA, 50 mA, sei lá. X mA. Você bota aquela corrente certinha, sai aquela tensão ali. Com um erro de 5%. Sai aquela tensão ali. Tá? Se você tentar tirar um pouco de corrente aqui do circuito, ó, que é o que eu estou fazendo para cá, muda a corrente que passa lá no Zen. E aí muda a tensão que tem em cima do Zen. A gente viu isso acontecendo aqui também, né? Quando a gente falou de Zen um pouco para trás. Eu boto lá, polarizo o Zen, mas quando eu tento puxar um pouco de corrente, cai a tensão. Ou sobe. Subir não sobe, mas cai a tensão. Quando eu tento tirar a corrente. Essa não é ainda a melhor forma de fazer a parada. Tudo bem? Mas a gente é melhor ir fazendo e aumentando a complexidade depois. Certo. Pergunta. Como é que o Zen está fazendo? Você falou que você colocou o Zen aí e ele conseguiu deixar a onda mais exata, né? O sinal descer. Então... Porque ele está funcionando como se fosse uma fonte de tensão, certo? Sim. Quando ele conduz, ele está funcionando como se fosse uma fonte de tensão. Aí, aqui, ó, ele está conduzindo, e ele funciona como se fosse uma fonte de tensão. Qual o valor? Menos VB. E qual o VB desse cara aqui? Eu nem sei quanto que é. É 4,7, tá vendo? Pronto. Então ele vai tentar travar a tensão em 4,7 volts. Tentar. Entendeu? Você pode aumentar, por exemplo, até 10 aí no caso? Aumentar o quê? Aí eu tenho que trocar o diodo. Eu tenho que vir aqui e pegar outro diodo. Aí, se fosse numa placa, é tirar um componente da placa e botar outro no lugar. Vai resolver esse problema que o Yuri falou. Não, continua a mesma coisa, né? Vai continuar lá, né? Porque esse valor de baixo? Não, vai. Não, esse efeito de, eu tenho uma coisa e eu tô abaixando a tensão, meio que tentando jogar alguma coisa fora, continua acontecendo. Certo? A gente vai olhar esse negócio. Mas calma, vamos por partes aqui, pessoal. Vocês estão... Eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessa atitude que vocês estão tendo. Olha lá, ó, quando eu dou um zoomzinho, repare que o Ripple tá lá. Tá vendo? O Ripple tá lá. Só que ele tá muito reduzido. Tá muito reduzido, tá?
ele tá aqui, ó, nesse tanto aqui, tá com mais ou menos, ó, aproximadamente 2 milivolts, 2.3 milivolts. Antes tinha 300 milivolts quase, né? Na curva original azul lá tinha mais ou menos 300, acho que tem perto de uns 300 milivolts, tá? Então assim, é o que eu acabei de falar. O Zener, ele vai tentar funcionar como uma fonte de tensão, mas ele não é uma fonte de tensão perfeita. Lembra que eu comentei, inclusive, na aula aqui atrás, que ele tem uma impedância séria associada a ele. E aí, aquela impedância... Cadê o Paraná? É como se ele fosse uma fonte de tensão em série com uma resistência, que a gente chama de resistência Zener, inclusive, tá? Ou resistência série, alguma coisa, algum nome assim. E aí, para eu saber a coisa, como é que o circuito se comporta, é uma fonte de tensão, pensa no TVNAN, a fonte de tensão, qual o valor? O valor do Zener. Uma resistência. Quanto de resistência? O paralelo do Zener com esse 100 aqui, tá? Um N750. Se eu não me engano, a gente olhou o datasheet dele lá, era 19 ohms, mais ou menos. 19, 20 ohms, por aí, tá? 20 em paralelo com 100 dá aproximadamente 20. Então tem uma fonte de tensão com uma resistência de saída de mais ou menos 20. Tudo bem? Esse é o efeito que a gente deve ver aqui. Então tem um efeito de divisão de tensão? Tem. Tá? Mas é muito mais acertado do que fazer os resistores ali. Todo mundo bem? Por que ele está em paralelo com o 100, o resistor? Ele quem? Eu não entendi que o resistor do Zener é em paralelo com o 100. Por quê? Porque o circuito está assim, né? O circuito está assim. Tá? Sei lá, tem uma coisa entrando aqui. E aí tem uma carga aqui. E aí você quer trocar esse pedaço aqui pelo equivalente de TVNAN, para você entender como é que ele funciona. Aí isso aqui vai ser a fonte de tensão. O valor dela é VB, né? Já que a polaridade está certa aqui. VB. Tá? Em série com a resistência. Esse daqui é a carga RL que já estava lá. RL. Aí a pergunta é, quanto que é a resistência TVNAN aqui? Tá? Como é que você fazia a resistência TVNAN? Você vem aqui, desliga as fontes de tensão. Aí olha só o negócio. Quando ele está funcionando como se fosse uma fonte de tensão, ele é uma resistência mais a fonte de tensão. Aí você desligar as fontes de tensão. Desligar a fonte de tensão é botar em zero. Então aqui vai virar um fio. Do lado de cá vai desligar também. Tem alguma fonte que produz aquela tensão ali. Sei lá, tem alguém que produz aquela tensão, vai desligar essa coisa. Aí olha só um negócio aqui. Esse aqui é o R, eu vou chamar de R... sei lá. R1 é o R do circuito mesmo, ele está lá no circuito. Esse RZ é o efeito interno no Zener. Não é um resistor que eu botei, tá? É o efeito do Zener. Ele funciona como se tivesse esse resistor lá dentro dele. Tá? Aí olha só um negócio aqui. Tá? Quanto que é a resistência equivalente que você está vendo nesse nó aqui? R1 em paralelo com RZ, certo? Esquece o RL. Você tirou o RL daqui para poder ver o lado do TVNAN. Quanto que é a impedância equivalente que você está vendo aqui? A resistência equivalente que você está vendo aqui? R1 em paralelo com R2. Tem que estar bem nítido, assim, que o R1 está em paralelo com o R2 aqui nessa análise. Desse ponto de vista aqui. Certo? E aí, se o RZ é muito menor do que o R1, o RZ domina o paralelo. Certo? Todo mundo bem? O que é bom, tá? Porque a fonte de tensão precisa ter resistência baixa, certo? Uma boa fonte de tensão precisa ter resistência baixa, não é? Aqui. Mantenha sempre na tua mente o seguinte. Resistor, certo? VI. Eu falei que a primeira aula era o mais importante de todas. Eu já falei isso várias vezes, né? VI. Se eu aumentar o valor do resistor, o que acontece? Fica mais deitado, né? Se eu diminuir o valor do resistor, o que acontece? Fica mais em pé assim, certo? Aumentar a resistência, ó, R aumentando, pra cá, R diminuindo. Então você concorda comigo aqui? Uma curva bem vertical, tem resistência baixa, né? Como é que é a fonte de tensão? Como é que é uma boa fonte de tensão? V
e alguma coisa bem vertical, né? Alguma coisa com resistência bem baixa, certo? Tudo bem? Então naquele Zener lá, quanto mais baixa for a resistência equivalente dele, melhor vai ser. Melhor ele segura a tensão. Tudo bem? 20 ohms é meio alto ainda, tá? Isso aqui é real. A gente vai querer fazer circuitos um pouco mais para frente que tem, sei lá, 0,0 miliohms assim, de impedância saída. Mas para isso a gente precisa fazer outras coisas. Tudo bem? Todo mundo bem até aí, gente? Todo mundo bem? Pergunta. Pode mostrar aquela curva de novo? Essa aqui? Isso. Aquele delay ali tem algum nome específico? Esse. No início, né? É um transiente, né? Sei lá. Tipo, você ligou, tem um capacitor ali que tem que carregar esse C21 aí, ele tem que carregar, aí ele gera essa coisa. Mas é um transiente, você liga na tomada lá, você nem percebe. O circuito que eu vou mostrar aqui pra você vai ver que ele é bem mais lento. Já vai aparecer um circuito que, tá demorando, sei lá, onde é que tá isso aqui? Tá demorando o cursor 1, 4 milissegundos para terminar esse transiente, né? Eu vou mostrar um circuito para vocês aqui que demora quase um segundo para carregar. Sacou? Mas ainda é bem ok, porque você liga na tomada, aí o tempo de você ligar na tomada e tá mexendo no negócio para ligar na outra ponta, já passou mais de um segundo. Tá? Não é... Assim, depende da tua aplicação, tudo depende da aplicação. Tudo bem? Todo mundo bem, gente? Mas é um transiente, todo circuito vai também com transiente quando você põe na tomada lá, não tem jeito. Todo mundo bem? Todo mundo bem, gente? Tranquilo, né? Em termos aí pra... Tá aqui o gráfico. Aí a grande pergunta é, cara, onde é que eu tô gastando energia na parada? Pra tentar responder um pouco aquela história da eficiência, tá? Deixa eu botar... cadê? Oxi, cadê? Deixa eu separar aqui. Plot pane. Eu não preciso mais ver a tensão, né? Vocês concordam comigo, certo? Então deixa aqui. Essa aqui é a potência que está sendo dissipada na carga. Tá? Pergunta. Como é que faz para medir a potência mesmo? Você vem aqui, aí tem, acho que é Ctrl que eu faço. Aperta o Ctrl, sei lá, é o Ctrl. Aí você clica lá, aí ele faz a potência. Ou você escreve aqui na mão, aqui, tipo V vezes I, você sabe. Mas você usa o Ctrl, aí ele vira um termômetro lá, tá vendo? Aí lá em cima tá escrito, click to plot power. Aí você clica, ele faz a potência naquele dispositivo ali. Se tiver dissipando potência, né? Se ele tiver curto, você não consegue, porque tá zero. Tudo bem? Mas esse aqui é a potência que eu tô entregando para minha carga. Sei lá quanto, mais ou menos aí uns 180 e poucos miliwatts. É o que a carga tá recebendo de energia. Tá? É tensão vezes corrente na carga. Nenhum segredo aqui. A corrente é, sei lá, aí você pode até calcular, é 120 a resistência. A tensão que ela está vendo mais ou menos 4,7. Aí você calcula uma corrente, aí você multiplica os dois. Não tem nada, muita coisa aqui não. Tudo bem? Então vamos começar a dar uma olhada nos outros componentes aqui, para ver como é que está o balanço energético neles. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nesses diodos, pode ser? Para começar um pouco. Ops. Tá gravando ainda? Tá. Esses aí é a potência dos diodos. Tem um transiente, como vocês podem ver aqui, que é onde, tipo assim, as coisas meio que estão carregando, não sei o que, tá? Percebam que esse transiente, ele é razoavelmente curto, mas a potência instantânea que é razoavelmente grande, isso pode ser um problema. Tá? Isso pode ser um problema prático. Mas, em regime permanente, percebe que fica mais ou menos em zero. Aqui, do lado de cá. Fica mais ou menos em zero. E tem na hora que o capacitor está carregando, né? Então eu tenho que, de vez em quando, ir lá e carregar o capacitor. Eu entrego um pouco de potência. E percebam que é alternado, né? Eu plotei os 4 caras aqui. Tem 2 ligados de cada vez lá na ponte. Então tem 2 que dissipam energia numa parte do ciclo. Outros 2 que dissipam energia numa outra parte do ciclo. Tá? Dissipar energia vai acontecer sempre que passar a corrente em algum lugar. Tá? Quando a corrente for zero, quando ele está a chave aberta, aí a coisa não dissipa nada. E aí repare, tá?
Percebam que na maior parte do tempo, ó, a potência fica em zero nos 4 diodos. As 4 curvas estão aqui. Fica em zero na maior parte do tempo. Tá? Lá na hora de dimensionar, você precisa ir lá no datasheet e ver. Quanto que é a potência instantânea que você precisa desse negócio para ver se ele suporta essa potência instantânea, mas perceba que é tipo um pico, assim, tá? Normalmente, esses diodos aí, eles suportam uma potência instantânea bem elevada. Tá? Não chega a ser um problema. E você precisa ver essa média aqui, ver se tá tudo bem lá na coisa, tá? Tem uma coisa de impedância térmica que você precisa calcular para ver quanto que vai ser a temperatura, se ficar muito alta, você precisa... Aí tem umas curvas lá que dizem, então aí tem que fazer um ajuste, não sei o que, nas coisas. Eu não sei dizer se eu vou ter tempo de cobrir isso. Tá no meu plano, lá no final da disciplina, voltar a esse assunto, tá? Até porque isso impacta lá em dimensionamento de transistor, da parada toda, um pouco para frente também. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Agora, aqui, tá, você consegue ver a média, calcular a média. Então, vou clicar aqui no azulzinho, se eu não me engano, clica com Ctrl em cima do nome aqui. Aí, em vez de botar o cursor, ele aparece essa janelinha aqui, aí tá vendo aqui, média, ó, 25 mW é o que está dissipando médio. Então, eu consigo ter uma estimativa, tá? 25 mW para um diodo é bem ok. Assim, para um diodo meio que comum. Eles são feitos para, esses retificadores são feitos para bem mais do que isso. Tudo bem? Mas olha lá, ó, 25 mW, mais ou menos, médio em cada diodo. São 4, então tem mais ou menos 100 mW gastando lá nos diodos, né? Tá? Anota aí, inclusive, esses 100 mW aí, esse balanço, para a gente meio que tentar calcular uma eficiência, tá? 100 mW nos diodos, na média, tá? Repare que 100 mW é comparável ao que eu estou entregando para minha carga, tá? É bem ineficiente isso aqui. Isso nos diodos. Deixa eu botar outro pane aqui, plot pane. Eu arrastei, ele mexeu na escala, eu não queria que ele fizesse isso. No capacitor, tá? Eu estou no lugar certo aqui. Capacitor. Olha lá a potência dissipando nesse capacitor, tá? Percebam que é muito parecido, né? Quando ele está carregando, precisa entregar uma potência monstruosa aqui, ó. Porque é muito rápido essa carga, tá? Quando ele está descarregando, ele vai descarregar mais ou menos, bem menos aqui, ó, 600 miliwatts, né? E para onde está indo esses 600 miliwatts? Uma parte está indo para a carga, 180 ali, e o resto está indo para o resto do circuito. Tá? Ele alimenta, repare, esse capacitor aqui, eu carrego ele, quando ele está carregando, esses diodos aqui estão dissipando, que eles vão ter que conduzir, aí carrega ele. Quando esses caras estão todos aqui, chave fechada, chave aberta, tá todo mundo aqui desligado, vamos chamar assim, esse capacitor tá alimentando o lado de cá do circuito todinho. Tá? E aí é o que a gente está vendo aqui, ó, 600 miliwatts nessa situação aí, quando ele está alimentando o resto do circuito, 180, mais ou menos, está indo lá para carga. O resto está indo aqui, né? Ó, nesse resistor e no Zener. É o resto. Não tem para onde ir. Tudo bem? Então anota aí esses 600 mais 600, né? Que é mais ou menos a estimativa de consumo do restante do circuito todo aqui. Tá? Aí deu então 100 mais 600, 700. 700 comparado com 180 dá quanto? 180 comparado com 700 dá 25. Então dá uma eficiência de mais ou menos 25, 26%. Esse circuito do jeito que ele está aí. Nesse sentido, a eficiência, né? Quanto que eu estou entregando para carga comparado com quanto que eu estou gastando de energia no total. Então é mais ou menos essa fração aí. É uma medida de eficiência. Tem outras formas de medir. Tudo bem? É bem ineficiente, tá? Esse aqui é baixo. Tudo bem? É baixo. Tá? Numa fonte chaveada, a gente espera ver para lá de 80%. Bem para lá de 80%. É o que a gente gostaria de ver. Tudo bem? Mas para uma fonte linear não tem muito... assim, você pode ficar mexendo, você não melhora tanto, não. Essa é a natureza dela. A fonte linear é essa aqui que eu estou mostrando para vocês.
Fonte chaveada é outra conversa. A gente deixa... Em algum momento, é a fonte que a gente sobe a frequência de operação. Tá? Aí tem a gente chama de chaveado porque tem umas chaves lá que ficam chaveando. Ela fica abrindo e fechando alguma coisa. Tá? É outro tipo de circuito. É outra filosofia. É baseado nessa mesma coisa aqui, mas é outra filosofia para implementar. Tudo bem? Todo mundo bem, gente? Tudo bem? Então, uma análise da coisa aqui. Coisas que você tem que meio que atentar, tá? Coisas que você tem que meio que atentar. Primeira delas, capacitor. Capacitor ele é especificado, a primeira especificação é a capacitância. Então você vai lá e coloca aqui, capacitor de, no caso aqui, 4.700 micro. A segunda parâmetro extremamente importante do capacitor é quanto que é a tensão de isolamento dele. Você vai ver que esse capacitor é sempre assim, 4.700 micro, 25 volts. 4.700 micro, 5 volts, por exemplo. Aí tem vários ratings diferentes, tá? Isso aí é a máxima tensão que você pode aplicar em cima dele. Se aplicar mais do que aquilo lá, o isolante dele lá, dá ruim, tá? Nesse caso aqui, quanto que é a máxima tensão que eu estou vendo em cima desse diodo, tá? Desse diodo não, desculpa, desse capacitor. Quanto que é a máxima tensão que eu estou vendo? 10 volts, um pouco mais de 10. Então eu iria lá, pegaria um capacitor de, sei lá, 25 volts, que é meio padrão, bota aí. Tudo bem? Eu sei que não vai dar problema. Terceira coisa importante aqui em relação ao capacitor. O tipo de capacitor, do isolante lá dele lá, importa. Em que sentido? Normalmente o capacitor não tem polaridade. Exceto o eletrolítico. O eletrolítico, você vai ver, na casinha dele lá, no encapsulamento, tem um terminal marcado com mais e um terminal marcado com menos. Tá? O que quer dizer aquilo? Que a tensão do lado mais tem que ser mais positiva o tempo todo do que a tensão no lado menos. Se você inverter a polaridade dele, explode. Literalmente ele explode. Você já deve ter ouvido falar de capacitor estufado em placa de computador e tal, não sei o que lá. Tá? Quando você inverte a polaridade lá, você inverte uma reação química que acontece lá, ela produz gás e aí a parada realmente, como está hermeticamente fechada, ela acumula um gás lá e eventualmente explode a parada. Mas às vezes nem explode, mas fica inchado lá o capacitor, que ele produz gás e ele, tipo assim, você meio que vai estragando o eletrólito que tem lá. Aí ele meio que vai eventualmente ele meio que para de funcionar mesmo, ele entra curto, ou fica em aberto, dá ruim. Tá? Dá ruim. E perceba que nesse caso, ó, a tensão em cima do capacitor é sempre positiva, tá vendo? Então não tem problema nenhum eu vir aqui e botar um eletrolítico. Tá? O eletrolítico a gente usa quando precisa de muita capacitância, que esse é o caso aí, 4.700 micro é muita coisa. Tá? Se eu preciso de muita capacitância, mas tem tensão positiva e negativa no capacitor, é temerário, no mínimo temerário, usar um eletrolítico. Eu já diria, não mexe, não usa, não enfia lá o negócio que você vai eventualmente ficar com tensão negativa. No eletrolítico, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tudo bem? E aí começa a ser um problema, tá? Mas enfim. Coisa de, vamos chamar assim de tecnologia. No Art of Electronics também ele tem um capítulo, ele fala longamente sobre, tem uma sessão bem longa sobre capacitores, os diferentes tipos, a coisa toda, tá? Vale a leitura. Tudo bem, gente? Fora isso, não tem muito mais segredo aqui. Todo mundo bem? Todo mundo bem com isso? Então vamos pra frente aqui. Hoje eu quero explicar um circuito para vocês. É um que eu nunca consigo fazer na aula, tá? É um circuito... Eu quero chegar para conseguir mostrar... Eu quero chegar nesse circuito aqui, tá? Nesse circuito aqui. Esse circuito aqui é um circuito que eu não inventei ele. Onde é que ele tá? Ah, eu fechei... Ah, não, tá aqui. Opa, tá aqui. Oxi. Eu peguei de uma nota de aplicação. Peguei... Não é essa nota de aplicação que eu tô procurando. Ah, eu não salvei a parada. Era uma nota de aplicação da tela. Ah, aqui, melequinha. Não, essa aqui é a nota de aplicação que explica como é que funciona. Mas eu peguei Texas Power Meter.
Application Note, eu acho que eu pergunto. Application Note. Eu peguei um circuito. Um desses aqui, ó. Quick Start Guide, Single Phase. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, tá? Eu vim aqui num fabricante. Um fabricante conhecido. Ele fabrica um monte. Eu acho que foi esse aqui. Ele fabrica um monte de coisa, inclusive chips para medição de energia, não sei o que, né? Tex. Excelente empresa para comprar componente, tá? São caros, mas são excelentes. Tô fazendo mexer e nem tô ganhando nada, né? Esse aqui é uma nota de aplicação mostrando como é que faz um medidor de energia elétrica. Um smart meter. Você enfia lá na tomada para medir consumo de energia, tá? Nesse caso aqui é que é eletrônico, todo bonitinho e tal, tem um monte de funcionalidade. E é bem comum ter isso, tá? Nesses circuitos que são um pouco mais complicados, tem uma nota de aplicação explicando, olha só, e tem um circuito de referência, aqui, ó. Tem um circuito de referência, porque alguém já pensou, faz assim, faz assado, bota na placa assim, não sei o que, para você começar o design, aí você vai modificando isso aqui. Você vai modificando isso aqui de acordo com a sua aplicação, tá? Mas já economiza um baita tempo ter esse tipo de coisa aqui. Aí, se vocês forem reparar aqui, ó, nesse esquemático, tem várias e várias seções e tem esse pedacinho aqui, Esse circuito em particular, ele não funciona na bateria, ele está ligado, ele está medindo energia elétrica, então ele está ligado na energia elétrica o tempo todo. Aí você pode pegar a energia elétrica lá na rede e usar para alimentar o resto do circuito todo, faz uma fonte, tá? A fonte está aqui, ó, é esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, esse quadradinho que vocês estão vendo, tá? Line, neutral, é tipo os dois lados da tomada. Os dois lados, tipo assim, dois fios lá que chegam lá na caixinha lá no quadro elétrico, sacou? Pega a linha, pega o neutro, é que você vai medir, inclusive. No caso aqui ele está passando por uns indutores, eu não estou entrando em detalhes essa história de indutor, mas indutor ele ajuda a isolar um pouco o ruído, não sei o que, enfim, tá? Ele está botando um componente aqui que é esse R1, esse 220, não sei o que, tem uma lista aí em algum lugar, tá? Falando, quais os componentes, não sei o que. Provavelmente isso aqui é tipo um varistor, que é um circuito de proteção. Que se a tensão subir demais, ele meio que abaixa a impedância e passa a corrente por ele e não passa pelo resto do circuito. Tá? O varistor serve para isso. Tá? Repare que nesse caso aqui não tem fusível. Eu teria ainda botado um fusível aqui em série, logo na tora aqui. Em algum lugar aqui assim, no lugar da linha aqui, para se a corrente subir demais, queimar e desligar a parada toda. Tá? Eu teria botado, mas enfim. Aí reparem, tá, ó, tem um capacitor bem aqui. Meu objetivo hoje é tentar explicar esse circuito para vocês. Tem um capacitor aqui, tem um resistor aqui, tem um diodo Zener aqui, de 5,1 volts, já aqui na raça aqui. Tem um diodo normal. Aí perceba o negócio. A gente vai ver, eu vou explicar meio que passo a passo como é que esse cara funciona, pedacinho, não pedacinho, tipo, naquele meu estilo, tá? Olha isso aqui resolve esse problema. E se eu botar aquilo, se eu puser aquilo, até que a gente vai chegar num cara bem parecido com esse, tudo bem? Mas olha só, olhando esse tipo de coisa, você pensa assim, Zener está em paralelo com alguma coisa para limitar a tensão, para não deixar a tensão aí passar de 5 volts. Então, do lado de cá, está produzindo alguma coisa tipo 5 volts, do lado de cá, né? Tem um diodo em série com alguma coisa, é o retificador, né? Olha lá o capacitor aqui, ó, 220 micro. Normalmente grande assim, ele me indica que esse cara aqui é o capacitor que eu boto. Esse parzinho aqui, né, ó, esse diodo com esse capacitor aqui é meio que o circuito básico da fonte, certo? O limitador de tensão está do lado de cá. Nesse caso aqui, vou mostrar variações para vocês, inclusive. Esse capacitor aqui, ó, percebam que ele é muito diferente do outro, né? Ó, ixi. Ó, aqui é 220 micro em paralelo com 0,1 micro. Mas se você for olhar lá na lista, esse aqui é eletrolítico. Ele está inclusive com um desenho diferente, ó, tem um maisinho e tá indicando que é eletrolítico. Esse daqui é um capacitor, não sei dizer exatamente qual é o tipo, se é de nylon, de Kevlar, tem que ir lá na lista do cara. Mas é muito diferente. Naquela discussão de não é só para aumentar a capacidade. Isso aqui não está aqui para aumentar a capacidade, porque o paralelo desses dois é aproximadamente 2.200 micro. Mas esse cara está aí porque o segundo capacitor tem uma resposta em frequência diferente do primeiro. Tem uma resposta em frequência diferente do primeiro. Assistam o vídeo
do EVblog que ele fala de capacitores. Isso aí realmente explica a parada. Isso aqui tá para ajustar a tensão que esse cara tá vendo aqui numa determinada frequência lá. Tá? Que é um outro tipo de regulador, tem uma realimentação interna aí, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Eu vou mostrar alguma coisa parecida com vocês, como é que funciona isso aqui. Tá? Rapidão. E aí esse cara aqui produz, do lado de cá, a tensão de 3.3 volts para mim. Tudo bem? Aí tem os outros capacitores aqui, tá? Isso aqui, tem um Zener aqui, uma outra coisa aqui para ajudar a regular essa tensão. Diga, filho. Olha aqui um exemplo. Olha aqui, ó, quer ver? Olha aqui na coisa no digital. Esse cara aqui é o chip que ele tá é o meio que o coração desse circuito. É um chip complicado, tem um microcontrolador lá dentro, então, é bem digital esse troço. Olha aqui, ó, tem um dos terminais lá que é o VDD, ó, tá assim, né, D de digital, VCC APP. Eu não sei por que ele chama de APP, eu só chamo de DVCC, é bem comum ver assim, o VCCD, ou VDD, alguma coisa assim. E aí, ó, nesse terminal tem ligado lá um capacitor de 10 micro em paralelo com um capacitor de 0.1 micro. Tá vendo? Aí você olha assim e fala, cara, por que tem esse paralelo aqui? Tipo, é meio idiota, sabe? Mas por quê? Porque esse aqui é de um tipo, esse aqui é de outro tipo. É para filtrar frequências diferentes na alimentação. Aí tem que ir lá olhar na lista, porque alguém se preocupou em calcular esses números para tipos específicos. Tá? Aí tem que ir lá na lista de componentes e ver o que o cara fez. Tá? Olha aqui do lado de cá, ó, AVCC. A é de analógico. Esse circuito tem um pedaço digital e um pedaço analógico. Também tem a alimentação dele. Aí tem outro parzinho de capacitores lá, tá vendo? Tá? Tem muito mais detalhes sobre isso que eu não estou entrando em detalhe. Esses dois capacitores não podem estar na placa, eles não podem estar em qualquer lugar. Eles têm que estar bem pertinho desse chip aqui, bem pertinho dos terminais dele. Porque a trilha bota uma resistência. Aí me insere com esse negócio. E eu quero essa resistência menor possível. Porque ela mexe na resposta de frequência. A mesma coisa, esse troço aqui, ó. O AVCC é algum pino que tá bem aqui, né? Ó, AVCC, AP, tá vendo? Esse parzinho de capacitor tem que estar bem pertinho fisicamente desse pino aqui lá na placa. Bem pertinho, coladinho lá. Entendeu? Então tem um monte de detalhezinho que aqui aí foge do escopo dessa disciplina aqui. Tá? Tudo bem? Não. Eletrônica 2 é microeletrônica. A gente fala mais do que tem dentro desses chips aqui. Mas eu acho que seria um foco mais interessante para a Eletrônica 2 ter esse perfil mais, eu vou chamar de técnico, tipo, pensando assim, tipo um technician, né? Tecnológico, né? Tipo, como é que faz a placa, o que eu tenho que me preocupar na hora de fazer a placa e tal. A gente não tem nenhuma disciplina aqui hoje que fala disso. Tudo bem? Talvez lá com o Giovanni, ou alguém na mecatrônica, talvez tenha alguma disciplina que toque um pouco tangencie mais nesse assunto. Instrumentação de controle, que é uma disciplina de eletrônica, alguma coisa assim. Talvez fale mais sobre isso, mas especificamente não tem hoje nenhuma disciplina. Todo mundo bem? Esse é o meu objetivo. Isso aqui, ó, é uma fonte que a gente chama de fonte transformerless, né? Tipo, fonte sem transformador, tá? Aqui ela pega já direto, tensão na linha aqui, 200 e tantos volts, 100 e tantos volts, aqui nesse caso desse circuito, 100 e tantos volts e produz lá o 3.3 para alimentar o circuito inteiro, tá? Repare que não tem transformador aqui nesse meio do caminho, tá? Então vamos lá na nossa saga aqui para tentar entender esse parâmetro. Poxa, são 3 mesmo. Vou ter que andar um pouco rápido, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é... Deixa eu botar aqui a simulação. Primeira coisa. Para eu abaixar a tensão com o transformador, você bota o transformador e ele abaixa a tensão. Eu já falei que não vou ficar comentando tanto de transformador aqui. Mas para abaixar sem transformador, a ideia básica é bota um divisor de tensão, né? Então dá uma olhada aqui no negócio. Deixa eu tirar isso aqui. Se eu vier aqui, tem uma tensão aí, seno. Passar o seno no divisor de tensão, tá? No caso aqui, ó, é 4K com 200 ohms. Vai cair bastante a tensão, tá? Vai cair bastante a tensão. Aí você vem aqui, ó lá, a tensão tá bem mais baixa ali, a tensão azul. Tudo bem? Qual que é o problema de fazer isso? Qual que é o grande problema de fazer isso, tá?
Percebam que a tensão aqui, ó, nesse ponto, tá baixa. Esse resistor aqui de baixo tá vendo a tensão razoavelmente baixa. Razoavelmente baixa. Mas essa tensão tá baixa e essa que tá bem grandona, esse resistor aqui de cima tá vendo a tensão bem grande. Então a potência que dissipa lá nele, eu vou plotar lá, provavelmente vai ficar bem elevada. Olha lá, ó, a curva vermelha. Deixa eu tirar ela aqui. Plot pen. Olha aqui, ó. Chega lá dos 22 watts e perceba, ó, de 0 a 22. Então a média disso aqui, eu vou olhar... Se eu olhar aqui, eu tô vendo a média, o melhor seria calcular o RMS da parada. Mas ó, na média, 10 watts, quase 11. Então assim, é muita potência em cima de um resistor. Aí a pergunta é, será que tem alguma coisa que eu posso fazer, colocar no lugar daquele resistor que gasta menos energia? Tá? Aí uma das coisas que você pode colocar, cadê o meu? Uma das coisas que você pode colocar é um capacitor. Porque ninguém diz que precisa fazer o divisor de tensão resistivo só com o resistor. Você pode fazer um divisor capacitivo. Um lado com capacitor. Aí como é que você calcula? É a mesma coisa lá. É 1 sobre SC, é o valor do Z1 ali. A tensão de saída vai ser R2, no caso aqui R19, dividido por R19 mais 1 sobre SC. Você conhece, o S é J ômega C, né? Você conhece o ômega, você conhece a frequência de entrada. Você conhece o C, o capacitor que você está botando ali. Aí você calcula quanto que é essa carga de extensão. Eu botei aqui um capacitor de 0,6 micro, não sei lá nem como é que eu escolhi. Acho que eu só botei aí e fui arrumando ali. Tá? Até chegar, não fiquei calculando muito não. Dá uma olhada na tensão de saída. Tensão de saída é essa daqui, ó. Verdinha aí, ó. Verdinha aí, ó. Perceba que cai quase tanto, tá, tipo, faz quase o mesmo efeito do resistor, de fazer ele resistivo. Tudo bem? Eu consigo baixar bastante a tensão usando o capacitor, tá? Ah, professor, tem uma fase aí diferente. Tá, mas a fase, no meu caso, não é importante. Tá? Pergunta. Só o filtro, né? Só o filtro. Eu fiz um filtro ali, mas abaixou a tensão, certo? Só que eu nem tô pensando como filtro, tô pensando como divisor de tensão mesmo. E a potência, professor, em cima desse cara aí? Peraí, deixa eu fechar esse aqui. Aqui. E a potência em cima desse cara aí, professor? Ora, a potência está aqui. É essa curva roxa que está aqui em cima. Se você for olhar, a amplitude da parada é aproximadamente a mesma amplitude que tem no outro. Tá? O tamanho dela, assim, ó, o tanto que sobe e desce, é mais ou menos a mesma quantidade. Só que tem uma diferença brutal aqui, que é a curva roxa tem hora que ela está com potência positiva, quer dizer, ela está consumindo energia. Ou seja, eu estou carregando o capacitor. Tem hora que está com potência negativa. Ou seja, ele está entregando energia para o circuito. Está descarregando esse capacitor. Tá? Na média, a potência é muito mais baixa. 300 e poucos miliwatts. Bem mais baixa a potência. Tudo bem? Aqui, você estudou isso lá em circuitos, porque o professor não ficou enfatizando isso. Mas o que causa isso? O capacitor tira a corrente de fase. Ele defasa a corrente de tensão. E quando você vai ver a potência instantânea, está bem mais baixa. Tudo bem? Quando a corrente está alta, a tensão está baixa. Quando a tensão está alta, a corrente está baixa. Tudo bem? É esse o efeito que a gente está observando aqui. Tudo bem? Esse é o efeito que a gente está observando aqui. Então, repare, do ponto de eficiência aqui é muito melhor. Muito melhor, assim. Muito superior. Tá? E eu não preciso... Isso é outra coisa. Repare, tá? O divisor de tensão... Eu não preciso... Percebam. Medir a tensão bem aqui. Eu posso, por exemplo, quebrar esse resistor em duas partes, ó, e medir a tensão bem aqui. Nada me impede de fazer isso. Ó, a tensão de saída daquele terceiro ali. Olha lá ela lá, ó. Tá vendo lá? Tá quase em cima do que já tinha antes. Tá? E a potência lá no capacitor fica quase a mesma coisa. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso daqui? Então repare que eu posso usar um divisor, a gente chama isso aqui de divisor capacitivo. Tá? Tem outra coisa que chama de divisor capacitivo que só tem capacitor. Mas esse aqui também chama de divisor capacitivo. Eu posso usar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, para baixar a tensão do circuito. Todo mundo concorda? Esse pedacinho aqui, ó. Esse capacitor com esse resistor aqui.
Aí do lado de cá eu vou entender que esse troço é uma carga, né? É o resto do circuito. Tá? Então, ó, esse pedacinho abaixa a tensão. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem? Tá bem aí, Igor? Então vai. Peguei o circuito. Peraí, deixa eu... Aqui. Guarda essa informação. Agora vamos para cá, esse outro circuito aqui. Aí acompanha comigo que esse outro circuito aqui é potencialmente chatinho de entender. Mas ele não é difícil não, tá? Mas olha aqui. Então acompanha comigo. Se no lugar do resistor eu puser um limitador de tensão. Lembra que esse diodo está fazendo? Limita a tensão, né? Ele está em traço assim, paralelo com o meu sinal. Meu sinal, eu vou medir a tensão de saída bem aqui. Esse capacitor aqui é o que a gente está tentando ver que vai entrar lá vai ser ele. Eu vou usar ele para fazer o abaixador de tensão. Eu quero ver o que acontece quando eu combino as duas coisas, tá? Olha lá, tô botando uma tensão aqui seno de um só para vocês verem a coisa um pouco mais simpática, tá? Então, olha lá, o que acontece? O que eu deveria ver acontecendo? Presta muita atenção aqui comigo, tá? Aqui a tensão que está entrando, seno. Deixa eu separar só um pedacinho aqui do seno, que eu não preciso ver muita coisa aqui não. Só um pedaço, o seno é o que está entrando, tá? E aí o que está saindo? Muita atenção no que vocês vão ver agora. No começo da parada, no começo da onda, eu estou aumentando a tensão. Qual tensão? Essa tensão bem aqui. Aí perceba uma coisa. Aumentar a tensão no capacitor, um lado tem que ficar mais positivo, tem que trazer carga positiva. Essa é uma das raras oportunidades onde pensar na carga ajuda. Então pensa assim, se eu quero botar no capacitor 1 volt, eu preciso ter uma quantidade de carga a mais numa das placas, uma quantidade de carga a menos na outra placa. Tá? Então para eu aumentar a tensão no capacitor, eu preciso trazer carga positiva para uma das placas. Automaticamente a outra atrai carga negativa. Ou vice-versa. Tudo bem? Se eu estou aumentando a tensão aqui, ó, aumentando a tensão, eu estou tentando carregar esse capacitor. Comecei descarregado, eu estou tentando trazer carga positiva para cá. Carga positiva entrando no capacitor, de cima para baixo. Pensa assim. Eu estou tentando trazer carga positiva de cima para baixo, para aumentar as cargas na placa de cima. Só que o capacitor, ao mesmo tanto de carga positiva que tem na placa de cima, tem que ter na de baixo. Então, se eu estou tentando empurrar a carga positiva na placa de cima, eu estou tentando trazer carga negativa para a placa de baixo. Eu estou tentando trazer carga negativa assim, ó, bum, subindo. Só que carga negativa subindo é corrente descendo, certo? A corrente mesmo que a gente mede. É corrente para baixo. Então, o que eu estou tentando fazer nesse circuito, quando eu estou carregando ele lá naquele começo, é tentando ter uma corrente de cargas positivas descendo, uma corrente de cargas positivas subindo, tem uma corrente descendo aqui. Só que corrente descendo vai encontrar o diodo reversamente polarizado. Esse diodo impede que a corrente aqui embaixo aconteça. Então, embaixo eu não consigo ver essa corrente das cargas negativas. Então, se eu não consigo trazer as cargas negativas para um lado do capacitor, eu também não consigo trazer as cargas positivas para o outro lado. Porque elas têm que estar assim balanceadas. E aí o que acontece então? O que eu vou ver? Tensão constante no capacitor, porque eu não consigo botar mais carga lá nele. Certo? Tensão constante no capacitor. Eu não consigo trazer mais carga aqui, nessa situação do jeito que está aqui. Se começou com 0, vai ficar 0. Vai continuar 0. Olha aqui no começo. A tensão em cima do capacitor é a curva verde, que é o que está aqui, menos a curva azul, que é o que está aqui. Verde menos azul, 0, 0, 0, 0, 0, aproximadamente 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o tempo todo, tá vendo? 0, 0, 0, 0, o tempo todo. Até que tem um ponto onde eu estou tentando, ó, abaixar a tensão, certo? Em cima do capacitor. Eu estou tentando descarregar ele bastante. Mais do que o 0. Estou tentando descarregar. Descarregar é pegar a carga positiva e tirar ela nesse sentido, né? Ou você pode pensar que é trazer carga negativa para cá.
trazer carga negativa de baixo para cima, na placa de cima. Para isso, eu preciso ser capaz de trazer carga positiva na placa de baixo. Carga positiva tem que vir aqui de baixo da fonte e subir. Esse diodo não impede isso, certo? Ele deixa a corrente positiva subir aqui, ó, de carga positiva. Ou seja, ele vai conduzir, e aí percebam, na hora que ele conduz, ele trava a tensão aproximadamente aqui, perto do zero, a menos de uma queda de tensão, certo? Está conduzindo, como se fosse um fio aqui. Tudo bem? Aqui eu devo observar então, ó, tensão igual a zero. Do lado de cá, a tensão diminuindo, que é o que está acontecendo na tensão. Estou indo para o lado negativo. Olha aqui, ó. Deixa eu botar um cursor aqui. Bem aqui, o diodo começou a conduzir. Aí ele travou a tensão de saída em zero. Olha lá, a tensão 0, 0, 0, 0. A tensão de saída da curva azul. E a curva verde está caindo a tensão. Está baixando mais. Tá? Até que eu chego mais ou menos aqui nesse ponto aqui de pico. Se fosse um diodo perfeito. Tá? Onde eu vou agora começar a subir a tensão, certo? Na placa de cima do capacitor. Subir a tensão, eu preciso carregar, trazer carga positiva para a placa de cima do capacitor. Que é justamente o que eu mostrei para vocês que eu não consigo fazer, né? Se eu tento botar carga positiva na placa de cima do capacitor, o diodo, lá do outro lado, ele vira chave aberta porque ele não deixa as cargas positivas subirem. Porque seria a corrente descendo, e a corrente não pode descer ali. Aí ele abre o circuito. Na hora que ele abre o circuito, presta atenção aqui agora. Na hora que ele abre o circuito, a corrente no capacitor é zero. Corrente no capacitor zero, o dV/dt é zero, a tensão é constante. Constante quanto? Ora, bem aqui, ó, onde essa situação começou, quanto que é a tensão no capacitor? Verde menos azul. Então, não tá vendo? Verde menos azul. Essa diferença tem que ficar constante. Verde menos azul. Então, se o verde subir, o azul tem que subir junto. Na exata mesma quantidade. Então, na hora que o verde sobe, o azul sobe. Não é o que está acontecendo? O verde sobe, o azul sobe. Olha lá o cursor lá. O verde sobe, o azul sobe. O verde sobe, o azul sobe. O verde sobe, o azul sobe. E assim por diante. E aí esse capacitor, esse circuito aqui, ele nunca mais vai voltar a conduzir, porque para conduzir eu preciso de tensão mais negativa, né? Mais negativa do que ele nunca mais vai chegar. Aí perceba, tá? A tensão que entrou aqui, ó, é 1 volt de pico. A tensão que sai, a menos de uma queda de tensão aí que acontece por conta do diodo, aproximadamente o dobro. Inclusive nos livros ele vai falar, ele calcula lá como se não tivesse queda de tensão nenhuma, ele vai falar, é 2 Vp. Esse circuito dobra a tensão de entrada. Todo mundo tá vendo? Esse circuito dobra a tensão de entrada. É um tipo de circuito chaveado. Tem um capacitor, e aí você chaveia ele. A hora que você conecta ele no circuito, a hora que você desconecta ele do circuito. Com o diodo. É um tipo de chaveamento. Mas ele dobra a tensão. Todo mundo confortável que isso aqui dobra a tensão? Você não entendeu por que vai dobrar a tensão, hein? Eu entendi o que está acontecendo para, por exemplo, chegar naquela parte do parte a parte da tentando acompanhar o seno, ele estabiliza aqui e depois ele começa a aqui nessa situação. Aqui do lado de cá, ó, nesse primeiro pedaço todo aqui. Tá visível, né? Aqui nesse primeiro pedaço todo aqui, o que está acontecendo? A tensão em cima do capacitor começou zero. Então, lembra? Q é igual a C vezes V, né? Se a tensão está zero, não tem carga nenhuma lá do capacitor, ele está descarregado inicialmente. Se eu estou tentando subir a tensão, ó, o verde é a tensão de entrada. Se eu estou tentando subir a tensão, eu estou meio que tentando carregar o capacitor. Para carregar o capacitor, eu preciso trazer carga positiva aqui para cima, na placa de cima. Só que trazer carga positiva na placa de cima implica que eu também tenho que trazer carga negativa na placa de baixo. Se tiver 10 coulomb positivo na placa de cima, tem que ter menos 10 coulomb na placa de baixo. Então perceba, trazer carga aqui, ó, a fonte me dá
carga do jeito que eu quiser. Positiva, negativa, não importa. O problema está sendo aqui embaixo, ó, o diodo, o que ele me deixa e o que ele não deixa fazer. O diodo deixa a corrente convencional passar na direção que ele indica, certo? Corrente convencional é uma corrente de cargas positivas. Só que naquela situação de carregar o capacitor, eu quero pegar aqui da fonte e trazer carga negativa para cá. Carga negativa de baixo para cima. Isso é uma corrente convencional de cargas, a corrente tentando descer aqui, certo? Você aceita isso? A corrente pode descer aqui? O diodo deixa a corrente descer aqui? Não. Então ele vai virar a chave aberta. Se ele virar a chave aberta, você não consegue carregar o capacitor. Não importa o que você faça na outra placa, você não consegue carregar o capacitor porque tem uma placa que está isolada. Certo? Tudo bem até aí? E na hora que a corrente está zero no capacitor, a tensão é constante. Independente de quanto seja, a tensão é constante. No caso, começou com zero, vai ficar constante igual a zero. E o que é a tensão no capacitor? É a diferença do verde para o azul. Você está vendo que a diferença aqui nessa primeira parte é zero, né? É uma aproximadamente igual a outra. Até aí, tudo bem? Chegou um momento onde, que foi aqui mais ou menos, chegou um momento onde eu não estou mais tentando carregar o capacitor, estou tentando descarregar, estou tentando abaixar a tensão. Olha aqui, ó. Aqui, a tensão de entrada está indo para o lado dos negativos. Então eu estou tendendo a abaixar a tensão no capacitor, certo? Para abaixar a tensão do capacitor, eu preciso trazer carga negativa para a placa de cima e trazer carga positiva para a placa de baixo. Corrente de cargas positivas tentando subir. O diodo vai impedir? A corrente, eu estou tentando trazer cargas positivas para a placa de baixo. Ela só pode vir da fonte. A fonte está no lado de baixo. Então tem carga positiva tentando subir. Vai deixar, não é? É exatamente o que o diodo faz, né? Ele deixa passar a corrente na direção que ele está apontando, que é o que está acontecendo. Aí ele vai virar, ele vai conectar os dois lados do circuito, certo? Nesse momento, você vai carregando o capacitor. Só que olha só o negócio aqui. Na hora que eu conecto isso aqui, pensa num fio. Conectou uma chave, travou aqui. Fio. Quanto que é a tensão de saída? Bora, filho, não é pra ser rocket science, tipo... Fala a primeira coisa que vier na tua cabeça. Pensa menos e fala mais, vai. Tensão no diodo. Não, olha aqui, ó. Se o diodo for um fio, ele conectou um lado com o outro, for um fio. Quanto que tem do lado de cá? Zero. Quanto que vai aparecer do lado de cá? Zero. Aproximadamente zero. Tem uma queda de tensão aí. Pensa mais simples. Zero. Vai ficar perto de zero. Mais ou menos constante, certo? Olha lá, a tensão aqui, ó. Mais ou menos constante, perto do zero. Não é perfeito porque tem uma queda de tensão. Tudo bem? E vai ficar assim enquanto esse diodo está conduzindo. Quando que esse diodo conduz? Enquanto eu estiver tentando descarregar esse capacitor, baixar a tensão nele, né? Aí, ó lá. Aí você está vendo aqui, ó. Foi até aqui. Mais ou menos. Aqui nesse ponto, a entrada está indo agora, vai caminhar para o lado dispositivo, vai subir a tensão. Subir a tensão precisa carregar o capacitor, que é o que a gente concluiu que ele não consegue carregar, ele só consegue descarregar. O diodo vai abrir de novo. Se o diodo abrir de novo, a corrente é zero, a tensão é constante. Quanto que é a tensão no capacitor? Azul menos verde. A diferença do azul para o verde tem que ficar constante. Concorda? Concorda? A diferença do azul para o verde tem que ficar constante. Se a tensão, a diferença tem que ficar constante, o que acontece se o verde subir? O azul tem que subir. A tensão tem que subir, olha lá, a tensão subindo. De tal forma que a diferença, ó, esse ponto menos esse é mais ou menos a mesma número do que aqui. Mas mesmo, tudo aqui tem mais ou menos a mesma diferença. Tudo mais ou menos a mesma distância. É porque a gente tende a olhar a distância meio que olhando assim, ó, porque tá uma pertinho da outra, a gente tende a olhar nessa direção assim, né? Aí pra cima, assim, ó, tá? Tudo bem? A distância está constante, aí ela vai continuar constante aqui, agora que esse circuito nunca mais conduz. Aí você olha a curva azul. O que o circuito fez? Produziu outro... Basicamente, ele produz outro seno, tá vendo?
Basicamente, ele produz outro seno com a tensão de pico o dobro aqui, ó. A amplitude é a mesma, né? Porque agora antes ia de menos 1 até 1, agora vai de mais ou menos, aproximadamente, ó, 0 até 2. Menos alguma coisa até 1,8, mais ou menos 2. Não aumentou a amplitude, aumentou a tensão máxima. Você tá vendo? É isso que a gente chama de dobrar a tensão nesse caso aqui. Não é que peguei um seno que tinha 2 de amplitude, de menos 1 a 1 e dobrei assim, estiquei ele. Não, eu subi ele. Tá vendo? Só que a tensão de pico levantou, né? A tensão máxima. Dobrou, aproximadamente. Certo? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? E esse aqui, professor? Esse é o detector tipo que a gente já tinha visto, né? É o circuito básico da fonte, certo? O que ele faz? Cadê? Ele faz aquela coisinha verdinha aqui que a gente está vendo, que a gente já viu que faz antes. Ele tenta detectar o pico. Aí qual que vai ser o meu lance agora? Presta atenção. Qual que vai ser o tchan, que é o que a gente vai fechar na aula que vem, por causa do horário. Olha, eu tenho um circuito que consegue subir a tensão. Eu tenho um circuito que meio que segura a tensão. Eu vou pegar a minha fonte, minha tensão de entrada, que é seno, não é? Eu vou meio que dobrar ela. Vou retificar ela. Só que eu não tenho algo que eu posso botar que limita a tensão. O Zener. O Zener impede que a tensão suba acima de algum número. Eu vou combinar as três coisas agora. Agora sim, na aula que vem. Esse cara que sobe a tensão, ele vai participar de um divisor de tensão capacitivo. O detector de pico, que é a base da coisa, mais um Zener para não deixar a tensão também subir além do que eu gostaria. E aí ele limita a parada toda, a brincadeira toda. Eu vou combinar as três coisas agora. Entendeu? Por quê? Por que, professor, você vai fazer isso? Olha aqui um negócio. Capacitor com diodo aqui, você tá vendo? Um capacitor com diodo. Olha no circuito que eu acabei de te mostrar. Um capacitor com diodo. Todo mundo tá vendo? Esse primeiro pedacinho aqui do circuito, ó, esse primeiro pedacinho, esse capacitor com esse diodo, faz essa função aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Dobra a tensão. Olha aqui, ó, diodo com capacitor. Esse diodo aqui com capacitor. Eu adoro essa expressão assim. Vocês perdem essa. Quando fala, tipo, caraca! Olha lá o pedacinho aqui. O segundo pedacinho que a gente já conhecia. Tudo bem? Aqui nesse circuito em particular, ele trocou ó, um diodo por um Zener. Ele trocou esse diodo por um Zener. A gente pode fazer isso. Mas eu vou fazer de um outro caminho e vocês vão ver que tem várias variações. Mas é juntar esses dois efeitos aqui agora. E com a ideia do Zener que limita, né? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Na aula... Hoje é... Que dia é hoje? Quarta, né? Quarta, né? Oi? Não, tá, por mim tá ótimo. Estou discutindo muito mais coisas do que eu não conseguia fazer antes, tá? Só para dar uma atiçada aqui para vocês na aula que vem. Olha aqui o negócio. Na hora que eu junto os dois, ó, o capacitor com o diodo do primeiro circuito, esse diodo aqui, 37, esse capacitor aqui. Juntando os dois. Não é perfeito agora, tipo, é um e o outro separados, porque o segundo circuito puxa a corrente do primeiro. E o primeiro aqui tá em aberto, né? Não sai nada de corrente aqui, ó. Tudo bem? Ele gera um carregamento, ele vai gerar um defeito aqui, algum efeito, tá? Olha lá o que ele faz, ó. Olha lá a tensão azulzinha, essa última aqui que eu plotei, ó, tá vendo? Ele vai tentar segurar a tensão, uma tensão mais alta. E aí perceba uma coisa aqui, Fred, olha o negócio. Você percebe que a cada ciclo, eu não chego lá direto na primeira subida aqui. Eu chego, eu subo um pouco, aí tento sustentar. Aí no próximo ciclo eu subo mais um pouco, aí eu subo mais um pouco. Esse efeito... Por que acontece isso? Porque esse cara aqui agora, não é toda a corrente que está vindo aqui que carrega o capacitor mais. Um pedaço da corrente vai carregar o capacitor, outro pedaço vai ter que vir para alimentar esse pedaço daqui. Aí eu carrego mais devagar. Entendeu? Aí vocês estão vendo aqui, ó, ele vai subindo, mas ele chega lá. Todo mundo tá vendo que ele chega lá? Tá? É a combinação dos dois. O que eu vou fazer?
Eu vou fazer a mesma coisa na aula que vem, só que com alta tensão agora. Porque aqui tá só um volt para... Eu botei um volt para ficar bem visível o que está acontecendo. Quando a gente bota muita tensão, esse negócio fica bem mais demorado. Então, tipo, essa simulação, tipo, trouxe alguns milhares de ciclos para você ver essas curvinhas subindo assim. Tudo bem? Mas eu não preciso ver isso. Todo mundo está vendo que é isso que acontece. Eu vou mostrar para vocês que é bem mais lento, mas tipo, eu não preciso chegar nessa muita tensão. Eu vou chegar num tanto que o Zener liga. Pronto, acabou. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então, a gente se fala na aula que vem. Em algum